A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste dia com mais um vídeo aula da nossa escola bíblica dominical, aqui direto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. E queremos agradecer desde já a sua participação de estar aqui conosco para estudarmos mais uma lição. E neste dia a lição de número 9, onde nós estamos trazendo como título da lição: o mistério da unidade revelado. O texto áureo nos diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3 e o versículo número 5. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e do versículo 1 ao 13º. Nos diz assim a palavra de Deus: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Também temos nesta lição o objetivo geral que nos diz: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Nos objetivos específicos nós temos 3. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Nesta lição nós estamos estudando, e justamente aqui com os nossos professores, o superintendente, nosso irmão José Gonçalves, e a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. E também o nosso professor, presbítero Marcos Batista Soares, a paz do Senhor. E dando continuidade à nossa lição, nosso superintendente, irmão José Gonçalves. Glória a Jesus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, você que está nos assistindo nesta lição número 9,
Glória a Jesus, que tem o título do Mistério da Unidade Revelado. Glória a Jesus. Também já aproveitando a oportunidade, a gente pede para você que quando você assista o vídeo, você assistir o vídeo, você dê aquele like lá, um like, um gostei, que você também possa compartilhar o vídeo. É verdade. Nas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser abençoadas também por essa palavra, glória a Jesus, por esse estudo. E também, se não é inscrito ainda no canal, que se inscreva no canal, que ative o sininho, glória a Jesus, para que quando postarmos novos vídeos, que estamos postando vídeo toda semana, 2 vídeos, 3 vídeos por semana, você possa ser notificado, né, e receber em primeira mão esse vídeo, né, que vai abençoar muito a sua vida. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Lição número 9, né, como disse, tem o título Mistério da Unidade Revelado. Glória a Deus. O que é revelado é porque estava oculto, né? É verdade. Algo que estava oculto. E muitas coisas, quando a gente fala em palavra, em relação à palavra de Deus, em relação à igreja de Cristo, ao Antigo e Novo Testamento, né, e nós sabemos que tem muitas coisas que estão ocultas mesmo, que a gente não sabe, a gente está longe, estão longe do nosso entendimento, né, está muito longe do nosso entendimento, mas o propósito de Deus para com a igreja, isso é algo que está claro, né? Ele não era da forma que nós estamos vendo hoje, que nós vemos hoje, não era no Antigo Testamento, nós sabemos que não era dessa forma, mas no Novo Testamento a igreja, ela sabe o propósito de Deus, porque isso já foi revelado, né, para a igreja, mas vem também a questão do entendimento, né? É verdade. De ter o entendimento, de entendermos o que Deus quer passar para nós, né? Porque tem muitas coisas na nossa vida, eu tenho mesmo de coisa que eu via na infância, que eu via de uma forma, e eu passei a vida inteira até, né, pouco tempo entendendo de uma forma, e quando depois a gente vê, entendendo, diz, mas eu passei tanto tempo pensando que era desse jeito, né, e agora eu estou vendo que não era, né, e coisas que talvez, que se a gente tivesse entendido antes, a gente poderia ter mudado alguma coisa, né, na nossa, né? A gente tivesse entendido antes. Então, o propósito de Deus é algo para com a igreja, é algo assim, nesse sentido, né? E tem muita gente que fala de Deus e tal, e às vezes por que é que as pessoas não entendem, porque se busca tanto, porque a igreja vamos dizer, ativa dessa forma que é a igreja de Cristo, né? Por que é que a gente fala tanto de mistérios? Tem tanta coisa que está aí obscura ao mundo, né, que o mundo não consegue entender, né? Algo que a pessoa fica, né, o pessoal fica falando, por quê? Porque as coisas de Deus, o que é de Deus, ela é totalmente diferente, né? São coisas quase impossíveis, vamos dizer assim, ou impossíveis ao olho humano, e que as pessoas não entendem, né? E só vem entender ainda pela fé, quando se aceita, quando a gente entra nesse caminho, aí vem entender pela fé, a gente vem aceitar, né, isso que Deus nos propõe, porque é coisa sobrenatural, né? É verdade. Que é sobrenatural, né? E o que é natural, o homem, ele entende o que é natural. O homem comum, nos dias de hoje, a gente vê hoje, com tudo que estamos vendo, que está acontecendo, o homem, ele fica assim, o ser humano fica, mas por que isso acontece? Mas Deus, ele tem outros propósitos, né, que está distante do nosso conhecimento, mas como disse, isso aqui que foi revelado aqui depois da aliança, né, na nova aliança com Cristo, né, o propósito de os gentios, de uma só nação, um só povo, a igreja, né, glória a Jesus. Aqui na introdução diz, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, né? Isso a gente pode ver aqui, foi visto aqui na leitura bíblica em classe, né? As referências, e como ele foi estabelecido por Deus na eternidade. Glória a Deus. Então, algo como nós vimos aqui, que diz que estava oculto, que não era conhecido, que veio ser conhecido, né,
pela igreja de Cristo hoje. Igreja, como nós sabemos, não estamos falamos na lição passada, que não é a igreja que estamos falando, não é um templo físico, mas somos nós. Na igreja de Cristo somos Perfeito. Nós que seguimos a Deus, que buscamos a Deus na sua santidade. Glória a Jesus. Então, primeiro, essa lição ela tem 3 tópicos, né? Tem 3 tópicos, e nesse primeiro tópico ele tem, fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Esse primeiro tópico ele divide-se em 3 subtópicos. Glória a Jesus. E o primeiro é o conceito bíblico de mistério. O segundo, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. O segundo, o desconhecimento do mistério. E o terceiro, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Tem uma pequena introdução aqui desse primeiro tópico. Diz: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Nós vimos isso aqui nas lições anteriores, falando bem sobre isso, sobre a questão que até os próprios gentios eles desconheciam, eles ignoravam, eles se sentiam excluídos, e também era excluído também por parte dos judeus, do Antigo Testamento. Mas porque os judeus pensavam serem exclusivos, por uma má interpretação até dos próprios textos sagrados. Os judeus pensavam serem exclusivos, mas como a gente vai ver no decorrer da lição, Deus já mostrando tudinho que a exclusividade não era só dos judeus, e sim também dos gentios, que ia fazer dos dois um povo só, que, como hoje a gente vai ver, como você já falou, é a igreja, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. E hoje a gente vai aqui, a igreja de Cristo hoje, o gentil, o papel do gentil na igreja hoje é importantíssimo, né? Porque os gentios é que estão indo aos 4 cantos, né? Pregando o evangelho. Né? Pregando o evangelho da salvação, né? Que é mostrado aqui na nova aliança. Glória a Jesus. Então, o primeiro subtópico, né? O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, né? Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, né? Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, né? Como a gente vê que no Antigo tinha aquela questão que eles imaginavam da exclusividade dos judeus e excluir os gentios, e eles nem imaginavam que o plano de Deus ele também, né, abordava também, cobria todo o gentio, né, na verdade todo mundo, né, que depois da segunda aliança, da nova aliança, glória a Jesus, as pessoas podem, vamos dizer, aceitar, né, que aceitando o evangelho, aceitando o sacrifício de Cristo e seguindo a Cristo, se torna um único povo, né, que é conhecido como igreja. Glória a Jesus. E esse era o plano de Deus. E eles não viam dessa forma. A gente vê que nem até próprios discípulos a gente viu que não via dessa forma. Aí vamos aqui, o segundo subtópico, que diz o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito, né? Agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança
ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Tem algo que nós temos que entender, que no propósito de Deus, né, no que Deus quer para nós, tem muitas coisas que o ser humano em si ele não consegue entender, mas tem muitas coisas que dá para se decifrar, porque assim, como é que poderia, se você for imaginar, todo mundo quer, dizer assim, quer ir para o céu, quer, né? E assim, quando a gente fala de justiça, de senso de justiça, que nós acreditamos que Deus ele é um Deus justo, né? Ele é um Deus justo, e Ele dá a opção. Então assim, não seria justo que a pessoa quisesse e não tivesse condição, né? E quando a gente vai olhar, tanto no Antigo Testamento tinha pessoas, teve povos, tinha pessoas que se enquadraram, que entraram no meio dos judeus, para os judeus seguirem. Tem exemplo disso, né, de pessoas, e Deus ele tinha plano, né, para isso. Agora pouca gente, eles não entendiam muito sobre isso, em relação a isso, porque, como disse, eles imaginavam ser exclusivos, né, e eles não viam os gentios como um povo que pudesse ser escolhido, né? E aí é tão tal que quando foi depois da nova aliança, do concerto, né, quando Cristo vem e quebra, né, e cumpre a lei e institui um novo mandamento, um novo concerto, a gente vê que teve rejeição. Quando Jesus chegou pregando, né, pregando perdão, porque aí ele já chegou logo pregando perdão, né? Então já criou logo um clima no meio, né, do pessoal da lei, dos cumpridores da lei, que na verdade não era muitos da lei, nem era somente dizer que cumpria e não cumpria. E a gente vê que eles não aceitavam, e foi preciso Deus levantar outra pessoa, como diz aqui que foi levantado o apóstolo Paulo, para poder pregar isso mais forte, né, no meio. E foi quando foi aceito, esse propósito que Deus tinha desde o princípio, né, para a humanidade. Aí o terceiro ponto, terceiro subtópico, diz o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, né? Eles fizeram menção delas. A gente vê aqui em Gênesis, Isaías, né, umas referências que tem aqui. O que esses profetas não sabiam era que isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, né? Não sabia como ia acontecer e nem como Deus faria, né? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante do mesmo corpo, né? A igreja, o mistério oculto. Se a gente for ver, até hoje ainda tem a parte dos judeus que não entendem, né? Querendo justamente essa recusa que tinha, né? Não sabia como fazer. A gente vê que Jesus veio, Jesus já veio, já se fez carne, foi morto, ressuscitou, e os judeus, uma parte deles ainda espera Jesus vir ainda, né? Dessa forma ainda, né? Porque eles não acreditam desse jeito. Então assim, eles não entendiam, e essa parte ainda não entende. No capítulo 11, né, mais expressamente no versículo 25, que Paulo escrevendo aos romanos, ele diz: não ignoreis uma coisa, que o endurecimento veio em parte a Israel, para que a plenitude haja entrado para os gentios. Então, Deus mesmo foi que preparou tudo isso para que essa bênção chegasse até nós que não somos judeus, somos gentios. É o Deus de Israel. Glória a Jesus. E é interessante entendermos que, assim, que Deus ele tem o meio dele de trabalhar, né? E nesse ponto aí é quando nós vemos que às vezes a pessoa diz assim: mas por que acontece tanta coisa, né? Tantas catástrofes? Porque Deus permite. Deus permite para que o povo aprenda, né? Tudo nisso tem lição. A gente vê que nesse caso aqui, se acredita que se Deus não intervém dessa forma, não tem feito isso, o pessoal poderia ser excluído ainda, né? Os gentios ainda poderiam ser excluídos da mesma forma, né? Então assim, Deus ele tem a forma dele trabalhar, e muitas vezes
ou quase sempre, de uma forma que causa dúvida, né, no povo, porque o ser humano ele é limitado demais, né, tem a sua limitação, né, mas Deus, ele trabalha de forma que a gente não entende, mas tudo que ele faz é certo, é a forma certa, e tem um propósito, né? É verdade. Glória a Deus. E nesse caso não é diferente. Não, segundo o tópico que fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Glória a Deus, eu quero nessa oportunidade passar para o nosso presbítero e professor, irmão Marcos Batista, para comentar esse tópico. Amém, glórias a Deus. Também quero saudar nosso pastor Nilvan, nosso superintendente, irmão José Gonçalves, com a paz do Senhor Jesus. E para nós é motivo de alegria estarmos aqui hoje compartilhando essa lição tão maravilhosa, né? Esse mistério que há tanto tempo esteve oculto, podemos dizer assim, em parte, né? Porque muitos profetizaram, falaram de coisas que posteriormente aconteceria, né? Mas eles não entendiam. Mas a nós hoje foi dado esse privilégio de fazermos parte desse mistério revelado do Novo Testamento. Segundo tópico, que tem por título o ministério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico que diz: revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É muito gratificante a gente ver esse enriquecimento que nos traz o apóstolo Paulo, quando ele se dirigia, neste momento, aos Efésios, e que hoje esta palavra ela é dirigida a cada um de nós, que aqui estamos e que estamos sendo alcançados com esta palavra, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu, estudou, conhecia muito bem das leis, conhecia das profecias, porque ele foi um homem que teve o privilégio de, podemos dizer assim, estudar em uma faculdade muito moderna naquele tempo, né? Que ele teve como seu professor Gamaliel, e ali ele aprendeu a respeito de tudo isso. Ele já sabia em parte as profecias e tudo que fora escrito, porque ele era um homem estudioso. E aqui agora ele está vendo a própria revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, como a gente pode ver, ele foi um homem que ele próprio mesmo disse que ele foi tido como apóstolo
dos gentios, né? E a gente vê que muito ele contribuiu para que a igreja crescesse, e especificamente os gentios. Louvado seja Deus, porque ele foi aquele defensor, né? Porque a gente vê que a igreja vinha e muitos ainda queriam seguir nas raízes do judaísmo. Eles não queriam se misturar com os gentios, mas é aí justamente onde a gente vai entender o propósito de Deus, que era unir todos os povos em Cristo Jesus, né? A gente não diz assim misturar, a gente diz unir, unificar todos os povos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele foi um que lutou com muita força, viu? Para que isso pudesse acontecer. E aqui a gente vê como ele próprio revela que ele não foi apresentado por homens, ele não foi chamado por homens, mas ele teve um encontro pessoal com o próprio Jesus Cristo, né? Porque certamente aquele encontro que ele teve com Jesus, quando ele caminhava em perseguir a igreja, quando o Senhor se revelou ali para ele, em uma luz muito forte que certamente brilhava mais do que o sol, foi quando ele teve aquele encontro pessoal. Foi um negócio tão, podemos dizer assim, é um mistério que ali foi revelado, aquele encontro dele com Jesus Cristo, né? E Jesus fez uma transformação tão maravilhosa, tão linda na vida do apóstolo Paulo, que hoje nós temos o privilégio de ver essa carta que ele escreveu aos Efésios, que hoje nós estamos aprendendo com a atitude e os cuidados do apóstolo Paulo para com os Efésios. E continuando aqui, o segundo ponto, que diz: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. E também como a criação de uma nova humanidade. Como? Também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Glória a Deus. E nós, como igreja, temos esse privilégio, na verdade, porque esse mistério que, conforme a gente vê aqui, se a gente for ver o próprio texto áureo da leitura, onde diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Aí ele diz aqui: como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas, né? A revelação tenha o tempo de Deus para ser manifesta. Glória a Jesus. Muitos profetizaram, né? A gente vai ver que, mas a gente vê no Salmo 117 e o verso 1, onde ele diz: louvai ao Senhor todas as nações,
louvai-o todos os povos. Glória a Deus. Isso aqui a gente já vê que ele diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Ele não diz: louvai ao Senhor os judeus ou os hebreus, né? Mas aqui já é como algo que vinha a ser revelado posteriormente, que a vontade de Deus é que todos os povos se unam para louvar o nome dele. Glória a Jesus. E então, desde o Antigo Testamento, a gente vê também que desde os dias de Moisés, aqueles que quiseram também entrar no arraial do povo de Deus, tinha os preceitos, né? Tinha que passar por a circuncisão, tinha que agora começar a obedecer, a andar, caminhar conforme as ordenanças divinas. Deus nunca rejeitou ninguém, nem no Antigo Testamento e muito menos hoje no tempo da graça, né? Em que a igreja está vivendo os seus últimos dias na terra. Glória a Jesus de Nazaré. A gente vê muito exemplo, a gente for ver Raabe, Ruth e muitas outras que eram povos cananeus, que eram povos de outras nações que não eram judeu, foram introduzidos no meio do povo de Israel e a gente vê que posteriormente se tornaram canais de bênçãos, né, para estar ali na genealogia e até, podemos assim dizer, na galeria da fé. Glória a Deus. E o nosso Deus, ele é maravilhoso. Concluindo, aqui o terceiro ponto que diz: a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Das referências. Até mesmo alguns líderes da igreja, da primitiva igreja, demoraram a entender este mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Este mistério, ora, revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Glória a Deus. A gente vê que na igreja primitiva também teve aquele conflito, né, em que uns queriam ainda andar conforme a lei, conforme o judaísmo. A gente vê que teve ali, precisaram se reunir, né? Precisaram os homens ali que eram os líderes para que tivesse assim entre eles um diálogo para ver qual era a melhor forma de conduzir, né? E o apóstolo Paulo, ele era ali um homem que ele foi chamado por Deus, ele mostrava as evidências, enquanto outros queriam ainda seguir a lei, né? E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele defendia assim com tanta garra, com tanta força, de que os gentios tinham que ser introduzidos, e outros diziam: não, para que um gentio, outro povo, seja introduzido em nosso meio, que seja também participante conosco, ele tem que ser circuncidado. Outros ousavam dizer. O apóstolo Paulo, ele participou de um ato tão, podemos assim dizer, um ato literal, em que ele, quando encontrou Timóteo, que era um jovem que tinha um futuro brilhante no Evangelho, era filho de uma mulher judia, mas porém o seu pai era grego, e ele, o apóstolo Paulo, ele, como a gente vê, ele teve que fazer a própria circuncisão em Timóteo já sendo um rapaz, para que quando ele fosse apresentar Timóteo, ou Timóteo tivesse em algum lugar pregando o Evangelho, os irmãos que defendiam o judaísmo e a lei não tivessem de que falar. A gente vê foi quando o apóstolo Paulo ele chegou
e defendeu, disse: olha, irmãos, não é preciso, o próprio Jesus se revelou a mim. E ali a gente vai, e foi quando veio a intervenção divina, quando o próprio Jesus falou com o apóstolo Pedro através de sinais, de visões, mostrando: Pedro, olha, o tempo agora é outro, o mistério foi revelado, a graça tem que alcançar todos os povos. Louvado seja Deus. E mais adiante a gente vai ver quando o apóstolo Paulo disse: olha, eu conheço um homem que, se no corpo não sei, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu, e chegando lá ele viu coisas inefáveis que a mente humana não consegue decifrar, que não subiu ao coração de homem nenhum. Ele podia dizer assim: eu, Paulo, fui arrebatado. Não, mas ele, por humildade, ele disse: olha, eu conheço um homem. E ali a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi aquele que esteve bem perto de Cristo Jesus. E a gente vê as mudanças e as modificações que Jesus fez através de Paulo em toda a história da igreja. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade e passo aqui para os nossos superiores. Glória a Jesus. Nós vemos aqui que como foi dito aqui, como se mostrou aqui, que tinha umas recusas, né? Um pessoal aí que do Antigo Testamento, pessoas líderes, né? Como a gente viu o próprio Pedro, né? Pedro também foi preciso também ele passar por um processo para poder ele entender, né? O propósito de Deus. A gente vê isso aqui, a gente vê aqui em Atos, né? Quando tem a versa aqui em Atos, Atos 11, 10 e 11 também tem a passagem lá de Cornélio. De Cornélio. E tem outro também. Tem aquela frente, visão, né? Que desce um vaso, como um lençol, e ali, cheio de animais quadrúpedes, aves, e a voz dizia: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, eu nunca comi coisa comum nem imunda. Aí vinha a voz e dizia: não diga o que é comum, aquilo que Deus santificou. E nós observamos que ele vai até a casa de Cornélio, porque foi o pessoal que chegou ali naquele momento e ele entendeu. Quando chega lá, que começa a falar, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio, e ele diz lá em 10:34: verdadeiramente eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, porque veio agora o mistério revelado, que não era só de exclusividade e exclusivismo do judaísmo, mas agora a porta aberta para os gentios, que somos nós. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. E a gente vê que a fragilidade que é o ser humano, né? Porque Pedro, com certeza ele já tinha visto, né? Paulo já tinha visto pregado, ele não estava recusando a aceitar isso, né? Ele teve que ter uma revelação direta de Deus. E depois, né, de tudo isso ainda, irmão Zé, depois de tudo isso, os judeus imprensaram e ele quis se esconder. É quando houve justamente esse concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que Paulo também enfrenta Pedro. Diz: você não viu o que Deus já fez no meio dos gentios? Deus não já lhe mostrou? Por que você não se manifesta? Em outras palavras, Paulo falando com Pedro, ele ainda ficou meio escondido para isso. É muito difícil. É complicado. Às vezes, se não tem intervenção de Deus nisso, aí até hoje estava parado. Até hoje estava desse. Se não tivesse a intervenção divina. As leis elas vinham, né, de milênios, de séculos, isso, né, para que fosse mudada ali um pequeno período de tempo. Só a graça de Deus e a revelação do mistério para que fosse entendido. Justamente. Isso é porque como a gente até falando na outra lição, na questão da escravatura. A pessoa olha em o homem, o ser humano, tudo igual, a gente vê que tem todos os membros e tal, e não se aceitava que um negro fosse um ser humano, fosse tido como um ser humano, né? E via, e estava claro que tá dizendo, e teve essa recusa. Foi preciso ter leis de abolição, e ainda hoje tem. Ainda existe preconceito. Né? A gente vê na própria palavra, né, quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, né?
que recomenda, que manda ele, o servo dele, de volta. E agora o homem que era escravo, ele está ali na casa de Filemão. Eu imagino eles cultuando a Deus. E tinha que estar tudo junto, louvando, né? E o apóstolo Paulo ali, ele mostra que Deus não tem o Senhor e o escravo, a alma dele é tudo só. É como a igreja agora, Colossenses 3:11, diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. É algo que tanto o rico como o pobre, o rei como que vai ter, não tem negócio. Não tem acepção de pessoas. Que todo Pedro mundo disse. tem a mesma entrada, vai ter a mesma porta de entrada. E essa questão que a gente fala, só para concluir esse ponto, a gente falando de escravo, a questão de escravos, porque o escravo, na verdade, a gente vê na Bíblia, não era um negro em si. Não, eram povos, eram pessoas, às vezes se escravizavam por dívida, por alguma coisa, e era de povos. Não era isso, essa questão de cor foi o ser humano que botou, né? Porque achou um pessoal mais frágil que poderia ser manipulado, e eles próprios, né, achou no meio deles que pudesse, né, e foi feito isso. Mas quando a gente vai ver, eram povos. E Deus aqui, ele vê que com a nova aliança, ele junta, faz assim, uma união, né? Diz assim, para que unificar as pessoas, né? Para que ambos sejam um em Cristo, estando em Cristo, né? Como diz. Glória a Jesus. Como diz, é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Tudo em todos. O terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus, né? Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Quando a gente fala nisso aqui, é algo também que fica fora do entendimento da pessoa. É porque, né, Deus sabia e deixou, porque Deus fez sabendo que ele ia se... Né? Aí vem muitas teorias que dizem que Deus fez e planejou, fez para... Né? Para as pessoas fazerem e cometer os erros, né? Porque na verdade não é isso. Deus fez o homem, ele sabia que o homem ia errar, né? Mas aí a gente vê que ele tinha um plano, né? E tem algo que ficou oculto de certa forma, né? Até um certo tempo, né? Que foi quando veio ser revelado pela graça, que quando ele vem falar de graça, ele fala o quê? De misericórdia, né? De amor, pelo amor, né? Pela compaixão. É uma transformação, na verdade, é uma transformação do ser humano, né? De uma mudança do ser humano para melhor. E assim, isso aí não é para todo mundo. É porque quando a gente vai olhar, o ser humano, ele está cheio de ódio em tudo quanto é. Né? É só ele... O que nós temos que fazer é o quê? Lutar para não deixar isso fluir. Entendeu? Justamente, porque todo mundo como tem diz isso, a né? palavra, não brotar nenhuma raiz de né? De cólera, de ira, de raiva. Não deixar isso brotar no coração. E a igreja de Cristo, quando Cristo fez o novo concerto, ele plantou isso, ele estabeleceu isso, essa questão do amor, do perdão, que é a coisa mais difícil. A pessoa diz, não, mas era muito... Né? Na lei era difícil e tal, mas aqui é mais difícil. Né? Na lei, olho por olho, dente por dente, mas agora na graça... E tinha as permissões, né? Era permitido, né? É verdade. Então, é complicado, é difícil, mas não é impossível. A gente chega lá. Em nome de Jesus. Né? Aí o primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas, né, e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Né? Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora
incumbido e consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, né? Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Glória a Jesus. Um plano que já estava, né? E assim, como a gente diz, é algo que é difícil de se entender, né? Porque o meio que Deus usou. Agora, Deus tem os meios dele, é bem diferente, muito diferente dos meios do ser humano, né? Por isso que fica difícil de se entender, né? As pessoas, muita gente acha, não, pelo amor de Cristo, pelo amor que Deus tem pela humanidade, Ele não vai deixar que a humanidade se perca. Pelo amor de Cristo, de Deus, que Deus tem pela humanidade, Deus, Ele nos dá a linha de escape, o meio de escape. E a vontade, conforme diz aqui na lição, 1 Timóteo 2:4, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. A vontade de Deus é essa. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo, não foi para um grupo. Ele enviou, 3:16 do Evangelho, segundo escreveu São João, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para o mundo, toda a humanidade. Não foi com um grupo. E 2:4 de Timóteo, 1 Timóteo. A vontade dele que todos vejam o quê? O conhecimento da salvação. E sobre essa questão de estar indagando, é Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor e as reveladas são para nós. Então, nós não vamos entender Deus. 55 do profeta Isaías, ele escrevendo, diz: ninguém vai entender, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Ninguém explica Deus. Não. Segundo, né, o eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto. Em Deus que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Glória a Deus. Assim, o plano de salvação que abrange a humanidade, o que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre esteve de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Glória a Deus. Uma coisa que, quando a gente fala, tem muitas indagações, como diz, e assim, por que Deus não fez de outra forma, né? Porque se Deus quisesse fazer, vamos dizer, se Deus quisesse salvar todo mundo nada Ele salvava, e sem precisar de nada, mas Ele deu regras, né? Para que a pessoa também faça parte dela, para que cada um faça parte dela. Ele deu ainda, porque veja só, Deus, Ele deu ao homem, deu a vida ao homem, deu o fôlego de vida ao homem, a alma, né? Deu a ele sabedoria e deu a ele todos os mantimentos necessários para ele viver, para ele criar, né? E o homem, ele pega agora assim para fazer, e deu o homem entendimento, sabedoria para ele fazer o bem, né? E o homem pega tudo que Deus deu, ele escolhe fazer, ele opta fazer o contrário que Deus quer. E usa ainda as ferramentas que ele deu, tudo que ele deu para fazer algo contra quem deu a ele, né? E isso aí é o que se não entende, como ele diz, a humanidade, né? O mundo em si, ele não entende isso. Quando fala sobre isso, ele diz, mas quando fala da criação, tem muitos textos bíblicos que eles ficam contestando, fazendo contestação, e para querer mostrar, dizer que Deus errou, que Deus fez algo errado, que Deus foi ruim e tal, e que na verdade Deus foi assim, Ele deu tudo
nas nossas mãos. Tudo. Nas nossas mãos. Deus, ele é bom e ele é justo, né? Ele é tão bom que ele deu ao homem o livre-arbítrio, para o homem viver da maneira que bem quiser. Mas ele é tão justo que tudo que aquele homem plantar, ele vai ter que colher. Ele é bom e ele é justo. Aí a gente tem que procurar fazer por onde tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a bondade de Deus, ela é tão grande que ele deu o seu único filho para morrer por nós, por nossos pecados. Agora o homem, ele tem um livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Deus não vai interferir no livre-arbítrio do homem. Agora, nós sabemos que Deus, ele é justo. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, conforme Gálatas. E ainda mais para ver a justiça de Deus, a graça de Deus como é grande, ele não faz, ele não vai fazer juízo em nós pelo tempo, né? Porque Deus, ele não olha o tempo que a pessoa ficou, ele vai fazer pela decisão de mudar. O momento ali que ele toma essa decisão. Justamente. E tem uma parábola, né, onde fala, que mostra sobre isso, que fala ali do homem que saiu para procurar trabalhadores, né, E aí diz que um foi de manhã, outro meio-dia, outro 3 horas da tarde, outro no final da tarde. E quando foi no final, ele pagou todo mundo. E começou ainda pelo último. Aí o pessoal queria dizer que ele era injusto por causa disso. Aí ele disse o quê? Ele disse, mas eu não paguei a você. Aí o primeiro, que foi... contratei você. Disse, eu contratei você por quanto? Né? Aí ele disse, por tanto. Ele disse, eu não lhe paguei tanto. Então, como é que está sendo injusto? Né? Agora, Deus, ele, assim como diz aqui, ele quer que a pessoa simplesmente aceite o chamado dele. Né, como ele falou, o que foi por último, aí como diz, os últimos são, né? E assim também pode ter até uma simbologia disso, porque nisso aí também, porque quando o que chega por último é o que viveu mais no mundo também, né? O que viveu mais no mundo também, ele chegou e conseguiu chegar, né? Como diz. Aí diz, os últimos serão os primeiros, né? Como diz. Porque como eu disse, né? 1 Timóteo 2:4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E quando Paulo também escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, irmão, porque nem todo mundo vai querer, mas por que não quer? Entenda bem, Deus está dando para todos, a vontade dele é que todos se salvem. Mas olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, mas... se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o Deus da prostituição, o Deus do dinheiro, o Deus da perversidade, o Deus da imoralidade, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas a vontade de Deus é essa. Agora, a decisão, como disse já aqui os irmãos, a decisão é pessoal de cada um. A decisão é pessoal de cada um. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. O terceiro aqui, do terceiro tópico, né, para finalizar, o terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, né? Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, o tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Jesus, louvado
e engrandecida ao nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, passar o trabalho para o nosso pastor, para ele dar continuidade. Graças a Deus, né? Por mais uma lição que nós estudamos neste dia. Graças a Deus. Foi muito já bem explicado e esperamos que você venha ter entendimento da revelação de Deus para a sua vida. Que você venha ter entendimento da revelação de Deus, dos propósitos divinos na sua vida. E como diz aqui, que esse mistério que foi revelado, que desde os profetas, eles não entendiam, desde o chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o 3, aí no final ele diz, olha, e em ti serão benditas todas as famílias. Então, era o propósito já de Deus. Deus não faz acepção. E conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Qual é o mistério? A gente já viu que o mistério revelado, a igreja. Judeu, gentio, gentio, judeu, onde Deus não faz acepção de pessoas. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios devidamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, o mistério revelado, e como já disse o nosso irmão também, e a igreja hoje que tem essa função primordial de levar o que? Esse mistério revelado a todas as nações. Agradecemos a Deus pela sua presença, por você estar aqui conosco, e que Deus abençoe a sua vida. E agora orando, encerrando, o nosso irmão superintendente, nosso irmão José Gonçalves, ora encerrando este trabalho em nome de Jesus. Glória a Jesus. Peço a você que está nos assistindo nesse momento também que possa também nos acompanhar, né, em oração. Glória a Jesus neste momento, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos ao Senhor por tudo, ó Senhor, pela oportunidade, ó Senhor, que nos concedeste, ó Senhor, aqui, ó Senhor, glória a Jesus, nesta lição, ó Senhor, de aprendermos, ó Senhor, te pedimos, continua, ó Senhor, nos abençoando, nos ajudando, ó Senhor, a cada dia, Senhor, abençoando a cada um, Senhor, que está assistindo, ó Senhor, este vídeo, Senhor, glória a Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha trazer, ó Senhor, glória a Jesus, entendimento na palavra, abençoando a cada um, em nome de Jesus, amém. Glória amém. A Deus. E a paz do Senhor